e vai acontecer mais pro fim do ano. A disputa chegou ao ponto de discutirem quem vai fazer o muro mais alto, né? Na fronteira com o México. Não. E o Biden, ao mesmo tempo, deve insistir, essa tem sido a principal linha de argumento da sua campanha, que é dizer que o Trump representa ameaça à democracia, etc., e que derrotar o Trump é uma tarefa histórica. Aliás, o Trump usou ontem esse mesmo argumento, né? Que vencer a eleição, ele vencer, é uma necessidade, não dele, mas nacional, para derrubar o governo Biden, que é um desastre, etc. Enfim, 4 anos depois, a coisa se repete. Há 4 anos nós tivemos aquele momento constrangedor, né? Até triste, né? Porque um chamou o outro de corrupto, aí o outro chamou um de sonegador. E é lamentável. Mas essa degradação já havia sido notada claramente em 16, né? Com Hillary e Trump. É uma decadência terrível, né? Isso se manifesta aí no nível dos concorrentes, né, Ronald? O discurso de Estado de União que, como acontece hoje, tem ainda relevância para as pessoas mudarem opinião para lá ou para cá, Zaidan? Não. Geralmente o discurso ganha muita atenção quando há alguma crise econômica ou uma guerra, mas não a guerra já assentada, né, como o caso da Ucrânia, em que não há novidades a serem anunciadas. Por exemplo, no início de 22, porque o Biden vinha desde 2021 dizendo que a Rússia invadiria a Ucrânia, então houve muita atenção para aquele discurso, né? Porque as pessoas não sabiam exatamente o que estava por vir. Agora não, isso é uma situação assentada, a guerra continua e tal, as posições estão dadas, né? E em termos econômicos, o que o Biden tinha para anunciar, ele anunciou, né? Ele pretende, até nos próximos meses, anunciar mais alguns pacotes de ajuda econômica e também na área da saúde, mas nada revolucionário, nada que mude, porque tem acontecido um fenômeno, a inflação, ela tem sido, embora sob controle, se comparada a um ano, né, que aconteceu há um ano, apesar disso, as famílias estão sentindo uma coisa que ficou 20 anos com o mesmo preço, agora está mudando de preço de 2 em 2 meses. Isso para eles é um horror, né? É um negócio que eles não compreendem, não é a vida deles. Como é que pode um negócio mudar de preço de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses? E há também um certo fastio com a guerra, né, Ronald? Ô Zaidan, falar em outra guerra, a guerra da pobreza na Argentina. Ontem o Milei falou algo como: não tenho grana para comprar leite para criança, né? E teve até num evento que ele estava participando uma pessoa que desmaiou e ele soltou algo como mais um, né? Mas o fato é esse flagelo absurdo que só se intensifica e, diante de tudo que foi feito, a promessa dele próprio é que essas coisas só vão ter algum tipo de efeito daqui a um tempo, né? Duas pessoas, 2 crianças ali desmaiaram. Desmaiaram, né? Uma menina, um menino. E como nos 2 momentos ele estava falando sobre comunistas, né? Ele até fez ali uma piadinha dizendo que, tá vendo, é só falar neles, as pessoas começam a passar mal. Não sei se o rapaz, por exemplo, que estava ao lado dele, ele foi ficando pálido, caiu desmaiado, caiu de joelhos ali. E não sei se por fome, porque isso virou uma situação normal na Argentina, né? Terrivelmente normal. São cerca de 27 milhões de pessoas no estado de pobreza, 15 milhões delas em pobreza extrema, e os estados reclamando que não recebem os recursos, e esses programas de distribuição de alimentos, cresceu muito a demanda, lógico, né, pelo empobrecimento, e a oferta foi reduzida, porque está faltando dinheiro para abastecer, porque o governo está segurando dinheiro para fazer superávit. Quer dizer, é um quadro terrível, né? Você tem mais gente precisando de comida e menos comida sendo oferecida. E aí, a fome se espalhando, isso afeta tudo, né? Tudo. Afeta o futuro, inclusive, né? Porque essas crianças daqui a pouco estarão na idade de trabalhar, etc.
É terrível, terrível. E amanhã tem uma reunião não sei se o Milei irá, ele não garantiu, mas é uma reunião do governo dele com governadores. E ele está fazendo algumas concessões aos governadores, inclusive na educação, porque ele dizia, não, a educação é problema dos estados, eles que se virem. Mas agora ele está querendo oferecer alguma coisa para ter apoio dos governadores ao tal pacote de maio, Pacto de Maio, com 10 medidas ultraliberalizantes, inclusive, óbvio, como sempre, tentando mudar a legislação trabalhista, Rolando. Como sempre. Zaidan, Manuel, até amanhã, 3 da tarde, vai ser... Como é que é, Manuel? Você gosta de Fórmula 1, Ronald? Pô, claro que gosto. E torço demais para que a gente volte a ter um brasileiro para eu gostar mais ainda, viu, Manuel? Sabe, tem. A Rádio Bandeirantes está nessa, com tudo em parceria com a Band, com a cobertura da Fórmula 1. O campeonato tem tudo para ser legal, mas o do ano que vem vai ser mais legal ainda. Esse ano já vai ser bom, do ano que vem vai ser melhor ainda. Também acho. Um abraço, Ronald. Um abraço, Maria Eugênia. Valeu. Obrigado, Manuel, Zaidan. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio. Esporte em Debate. Muita informação e debate até às 19h30. Você participa pelo 971021493. 971021493. Participa do Fala Galera de hoje com mensagens de áudio e também de texto. Derrota para o Botafogo na Libertadores deve fazer o Red Bull Bragantino vir a Campinas com time alternativo. Na sua opinião, essa situação facilitaria a vida do Guarani na última rodada? Eu repito, Botafogo perdeu para o Red Bull Bragantino perdeu para o Botafogo no Rio pela pré-Libertadores. 2-1. Na quarta-feira da semana que vem, enfrenta o Botafogo de novo, jogo da volta em Bragança Paulista. Precisa vencer por 2 gols de diferença ou minimamente por 1 gol de diferença para levar para pênaltis. Claro que o time do Red Bull está focado na Libertadores e deve jogar no Estádio Brinco de Ouro domingo
com um time reserva. Na sua opinião, essa situação facilita a vida do Guarani ou não? Opine 97102-1493. 97102-1493. E para os pontepretanos, por qual motivo você acha que a campanha da Ponte como visitante é melhor do que dentro de casa? A Ponte tem feito uma campanha muito melhor fora de casa. Em casa ganhou apenas uma partida contra a equipe do São Paulo em 6 jogos realizados. Empatou 5 e ganhou 1. Claro que não perdeu também, né? Mas a campanha fora de casa é muito melhor, né? Ganhou partidas importantes, ganhou do Botafogo na Ribeirão Preto, venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, venceu a Portuguesa no Canindé. 3 vitórias importantíssimas. Então a pergunta é essa: por qual motivo você acha que a campanha da Ponte como visitante é melhor do que dentro do estádio Moisés Lucarelli? Opine 97102-1493. Mensagem de áudio, uma mensagem curta e também uma mensagem de texto, um texto curto também. Assim dá tempo de colocar o maior número possível de participantes no programa de hoje. 17h05, vamos às pautas do Guarani para o programa de hoje. Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, mantém confiança em acordo com Derek. Claudinei, Diogo Matheus e Vladimir convocam a torcida para o duelo de domingo. Você vai ouvir a palavra deles, né? O técnico e também os jogadores convocando a torcida bugrina. Após classificação na Copa do Brasil, Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, afirmou que mantém confiança em acordo com Derek. Interesse do Santos teria balançado o atacante do Bugre, mas equipe goiana tem segurança de que o martelo será batido. Tendência é que Derek seja liberado após o Paulistão. E como contrapartida, o Dragão vai ceder jogadores por empréstimo até uma compensação financeira também. Ayrton e Raudinei podem chegar ao estádio Brinco de Ouro. CBF divulgou tabela da Série B. Guarani estreia na Série B contra o Vila Nova em Goiânia, entre 19 e 21 de abril. Primeiro compromisso do Bugre no Brinco de Ouro será diante da equipe da Chapecoense, entre os dias 26 e 28, no reencontro com o ex-técnico Humberto Louser. Próxima edição do Derby Campineiro será no Brinco de Ouro, pela 13ª rodada, entre 28 e 30 de junho. Check-in para a torcida do Guarani já está disponível. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Com ingressos a R$10, Vladimir convoca a torcida para a decisão. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta estreia contra o Coritiba no Moisés Lucarelli, entre 19 e 21 de abril na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro duelo da Macaca como visitante é diante do Goiás, em Goiânia, entre os dias 26 e 28. Macaca aposta em retrospecto fora de casa na temporada para avançar às quartas de final. Das 4 vitórias do time até aqui no estadual, 3 aconteceram como visitante. Portuguesa, Botafogo e também Corinthians. Retrospecto fora ainda inclui derrotas para o Santos e Red Bull Bragantino. Ingressos para a torcida da Ponte começam a ser vendidos ou começaram a ser vendidos exatamente no dia de hoje. Preços variam entre 50 inteira
e 25 a meia entrada. A carga é de 1.200 ingressos. Torcedor pode comprar online no site totalticket.com.br/evento 23035. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Macaca vai abrir o treino no Moisés Lucarelli sexta-feira. Apenas mulheres e crianças até 12 anos poderão entrar na atividade com início previsto às 9 horas da manhã. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Brigatti descarta poupar contra o Santo André, mesmo com lista de pendurados. E tem as notícias, pautas do dia, que não tem ligação com os times de Campinas, mas o torcedor, aliás, o ouvinte da Bandeirantes vai acompanhar aqui a opinião. O comentarista escolhe um dos assuntos. Pauta 1. Atentado com pedras e bomba ao ônibus que levava a delegação do Fortaleza no Recife. Completa nesta quinta-feira 2 semanas, ainda sem nenhuma resposta das autoridades pernambucanas. No âmbito desportivo, STJD marca para terça-feira que vem o julgamento do esporte. Sessão vai apreciar se clube reverte a pena ou terá gancho ampliado. Leão já cumpriu 2 das 10 partidas de limite máximo de punição preventiva. Pauta 2. Cláusula no regulamento da CBF permite contratações após o fechamento da janela de transferências. Brecha autoriza negociações entre clubes das séries A e B envolvendo jogadores que disputaram os estaduais, mas exige que rescisão de contrato seja em comum acordo. Pauta 3. John Textor, ele que comanda a SAF do Botafogo, critica tentativa de veto contra gramado sintético e diz que o Glorioso não jogará em campo de Bezerro. Dono da SAF do Alvinegro ironiza a pauta levantada por Fluminense e FENAPAF em reunião da CBF. São informações, notícias, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião no programa de hoje. 7 de março de 2024. Você participa também. 97102-1493. 97102-1493. Já vamos trazer as informações de Ponte e Guarani. E com relação ao Guarani, contratou um jogador por empréstimo. Vem do Botafogo do Rio de Janeiro. É o volante /meia Kaique. 23 anos, pouco aproveitado este ano no Botafogo. Ele que é da base. Atuou apenas 13 minutos no decorrer de um jogo. Ele que começou no Nova Iguaçu e aí depois foi para a base do Botafogo. Kaique Luiz Pereira. Ele vem por empréstimo até dia 30 de novembro. Tem contrato com o Botafogo do Rio até dezembro de 2025. Ele até já saiu. Teve uma passagem fora do país no RWD Molenbeek. RWD Molenbeek, time da Bélgica. E voltou para o Botafogo no início desse ano. E é o seguinte, ele sofreu uma grave lesão no joelho em 2022. Isso acabou freando um pouco a carreira do jogador, né? Ficou muito tempo parado, ou seja, perdeu toda a temporada de 2022. Depois saiu do país e voltou no começo desse ano para o Botafogo. Então, tá aí, Kaique, volante /meia, contratado pela equipe do Guarani,
contrato de empréstimo até o final da temporada de 2024. 17h13 em Campinas. Mesa de áudio. Ele tá aí sempre com o seu boné. Gabriel Ribeiro. Boné é praticamente uma entidade, né? Gabriel Ribeiro, responsável pela qualidade do som, que vai para a internet e vai também para o FM 85,7. Qualidade de som, nota 10. Lucas Pessoa no switcher, o homem responsável pelo corte das câmeras, produzindo a imagem que vai para o YouTube. É só você entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, por falar em YouTube, já você saberá como concorrer a 10 ingressos para o jogo decisivo do Guarani contra o Red Bull Bragantino, domingo às 4h. Já vou dar a dica e aí você vai participar, tá? São 10 ingressos, não são pares, são 10 ingressos, um ingresso para cada ganhador. Então fique ligado porque já você saberá como ganhar os 10 ingressos. 17h15, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Mês do consumidor para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Aproveite as ofertas incríveis da Souvenir. Tinta rende cobre muito, branco 20 litros, R$ 369,90. Tinta Premium limpeza total, branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 8 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Mês do consumidor é na Telha Norte. Vem!
Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Liga dos Campeões da Europa. Ontem o Real Madrid se classificou para as quartas de final da competição ao empatar em casa diante do Red Bull Leipzig pelo placar de 1-1. Quem também se classificou com 2 gols de Haaland foi o Manchester City ao derrotar o Copenhagen pelo placar de 3-1. Lembrando que na terça-feira, Bayern de Munique e PSG também haviam garantido vaga nas quartas de final. A definição dos demais times que avançam na Champions ocorrerá no próximo dia 12 de março com os confrontos entre Arsenal e Porto, Barcelona e Napoli, também no dia 13, entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, Borussia Dortmund e PSV. Já pela Libertadores da América, pré-Libertadores, é a terceira fase e a última preliminar antes da fase de grupos. Em duelo brasileiro realizado no Newton Santos, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. O jogo da volta ocorrerá na próxima semana em Bragança Paulista. No outro confronto, no Paraguai, o Sportivo Trinidense empatou por 1-1 diante do Colo-Colo. Eu destaco agora o Campeonato Paulista da Série 2. Ontem nós tivemos uma rodada importante, a 13ª rodada da competição, com os seguintes resultados. À tarde, o Monte Azul perdeu para o Capivariano por 2-1. À noite, Ferroviária e Taubaté empataram por 0-0. São Bento venceu o Linense por 1-0. O Oeste, no Brinco, jogou em Campinas, perdeu para o Primavera por 1-0. O 15 de Piracicaba goleou o Noroeste por 5-2. A Santista venceu o Rio Claro por 2-0. O Velo Clube venceu o São José por 2-1. Foi a primeira derrota do São José e, de quebra, o time do Vale do Paraíba acabou perdendo a liderança da competição. E para fechar a rodada, hoje, 8 da noite, em Ribeirão Preto, tem Comercial e Juventus. São 15 rodadas para a definição dos 8 primeiros classificados e os 2 que serão rebaixados à Série 3. São Bento é o novo líder já classificado 28, São José é o segundo 26 também classificado, o 15 com a vitória de ontem também garantiu a sua classificação, tem 23 pontos. Bem próximo da classificação, Ferroviária com 22, Velo Clube 21. Brigam ainda Santista com 20, Rio Claro com 17 e Noroeste também com 17 pontos. O nono colocado é o Oeste com 16. O Juventus, em caso de vitória, entra no G8. Joga hoje, portanto, contra o Comercial. O moleque travesso tem 15 pontos. Na zona do rebaixamento, Monte Azul, 7 pontos. E o Comercial, com apenas 5 pontos, faz um jogo de vida ou morte hoje. Em caso de derrota, praticamente estará rebaixado. Em caso de derrota, estará rebaixado. Afinal de contas, restarão apenas 2 jogos. Poderia chegar do máximo a 11 pontos. O Capivariano é o 14º colocado, já tem 12 pontos. Este é o Campeonato Paulista da Série 2. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial.
Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulico para você e sua empresa. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp. 19 é o código de área e o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. 17h24, ouvinte com mensagem de áudio, ouvinte no ar. Por que o Guarani contrata jogador novo de base de outros times e usa sua própria base? Para que ele gasta dinheiro em base? Para revelar o quê? Se não revela nada que serve para ele. Então pode parar com esse negócio de revelação. Não revela nada para ele, não revela o goleiro, revela o zagueiro. O que ele revela e não usa, pega dos outros. O ouvinte está falando sobre a contratação aí que o Guarani fez do Kaique. Jogador volante do Botafogo do Rio de Janeiro. Só 13 minutos de atividade em 2024. Tem 23 anos. Formado na base do Botafogo. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte, sempre agradecendo o carinho da audiência de todo mundo. Vamos ao Fala, galera. Derrota para o Botafogo na Libertadores. Deve fazer o Red Bull vir a Campinas com time alternativo. Na sua opinião, isso facilita a vida do Guarani no último jogo? Não, não facilita. Sabe por quê? O problema é o Guarani, não é? Independente de que time venha para Campinas, o problema é o Guarani. Por isso, não acho que vai facilitar a vida do Guarani. Por qual motivo você acha que a campanha da Ponte como visitante é melhor do que dentro de casa? Simples. A Ponte tem como característica jogar no contra-ataque. É assim a característica desse time. Principalmente o time titular, com 3 zagueiros. Por isso, jogando fora de casa, o performance desse time do Brigatti é melhor do que dentro de casa. Batista. Ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e colegas da mesa. Eu gostaria de saber por que os dirigentes e os técnicos do Guarani são tão alheios aos anseios da torcida. Todos estão pedindo aí a saída do Pablo Tomás e do Gabriel Santos, né, para a entrada do João Vitor, do Reinaldo. E a gente não percebe assim, qualquer assim, esboço, né, por parte da comissão técnica, né, nem mesmo os dirigentes, né? E às vezes aí começa com esse time aí macambuzo, e aí só vai fazer a troca ali quando já está nos 10 minutos do segundo tempo, que o time dá uma melhorada e não consegue, mas não há tempo suficiente aí para conseguir um placar positivo. Eu acho que nessas horas tinha que se espelhar aí no nosso rival, né, ter humildade de aprender, né, até com o rival, né, que se supera nas horas difíceis, né, porque justamente a comissão técnica e os dirigentes de lá não são tão prepotentes a ponto de não ouvir o clamor da torcida. É o Erivelton aqui na brechinha do horário do trabalho. Um abraço. Abraço, muito obrigado aí por ter tido a preocupação, né, de na brechinha do trabalho mandar aqui a mensagem pra gente. Boa noite, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Quem será o novo diretor de futebol do Guarani, já que Michel Alves não vem? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? O Guarani tentou fazer a cabeça do Pastana, Rodrigo Pastana. Não vem. Ele está lá em São Carlos e também já recebeu um convite do CSA. Está indo para as Alagoas.
O Guarani estava em conversação com o Jorge Macedo. Ele que até já foi dirigente lá da base do Internacional. Parece que deu uma esfriada, porque aí o Guarani mudou o rumo e foi atrás do Michel Alves, que disse não, vai continuar com o projeto do Novo Horizontino. Então tá complicado, né? Arrumar aí um novo executivo de futebol. E justamente no momento crucial. Esse é aquele momento que precisa fazer a montagem do time para a disputa da competição. Se não montar bem o time, o que aconteceu aí no Campeonato Paulista, vai sofrer o campeonato inteiro. Então, o Guarani tem que correr, né? Tem que ir atrás, se é que pretende ter aí um executivo de futebol, como teve recentemente, em sequência, Michel Alves, Rodrigo Pastana, depois também trouxe o Drubsky e por último aí trouxe o Juliano, que inclusive foi demitido pela equipe do Guarani, e a campanha foi horrorosa no Campeonato Paulista e as contratações que ele fez também foram muito ruins. Tem que correr. Por falar em correr, vamos colocar agora no ar uma dica para você que quer ganhar um ingresso do jogo do Guarani. Ingresso para cadeira vitalícia. 10 ingressos. Então corra para participar. Como você vai fazer para concorrer? É muito fácil. É só entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá você vai encontrar um número de WhatsApp. Já está lá no rodapé da tela neste momento. E tem uma senha. Pegue a senha e o número de WhatsApp. Mande nome completo e CPF. Nome completo e CPF. E aí você... Nome completo, CPF e a senha, né? Então são 3 coisas. Primeira, nome. Segundo, CPF. Terceiro, a senha que está lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Você estará se habilitando para concorrer a 10 ingressos. Um ingresso por participante. Em qualquer momento desse programa nós vamos fazer o sorteio. 10 ingressos para a cadeira vitalícia. O ingresso será retirado aqui na recepção da Band amanhã, das 11 até as 13. Das 11 às 13. E no período da tarde, das 14h30 até 17h30. Se você não pode vir nesse período, ou não tem ninguém para mandar para retirar o ingresso, aí nesse caso nem participe, né? Porque senão vai tirar a vez de alguém que quer comparecer no estádio, alguém que tenha curiosidade de assistir, alguém que não é sócio torcedor e tenha curiosidade de assistir o jogo lá nas cadeiras vitalícias. Porque o ingresso tem que ser retirado aqui na portaria da Band, nesses horários, das 11h à 1 e das 14h30 até as 17h30. Nesses 2 períodos você vai retirar, pode mandar alguém, mas tem que trazer o documento que contenha o seu CPF. Participe e boa sorte para você. 17h32 em Campinas. Mande para cá suas participações também para participar do programa com mensagens de áudio e também mensagens de texto. Aí é outro WhatsApp, né? Tem um WhatsApp de sorteio, que é o que está lá no canal de vídeos, e tem um outro WhatsApp, esse é para mensagem, 971021493. 971021493. Mensagem de áudio e também mensagem de texto. Você é do tipo que adora colocar a mão na massa? Um fazedor e verdadeiro fã de máquinas e ferramentas? Ah, então, a Loja do Mecânico é o lugar ideal para você. Com uma variedade de produtos de alta qualidade, diversidade e os melhores itens do mercado.
Na loja do mecânico você encontra tudo o que precisa com preços que cabem no seu bolso. Confira e aproveite. Chave parafusadeira de impacto pneumática Fortig, R$ 549,90. À vista. Jogo de soquetes estriados, 31 peças, Fortig, R$ 179,90 à vista. Ofertas válidas até 9 de março, hein? Hoje é dia 7. Faltam 2 dias para acabar. Então, aproveite, corra. E tem mais. A cada R$ 250 em compras, você acumula números da sorte para concorrer a uma Rampage 0 km. É isso mesmo, aquela belíssima caminhonete Rampage 0 km pode ser sua. Visite a loja do mecânico e entre para o time de fazedores em Campinas, na rua Carolina Florense, 1364, no Jardim Guanabara. Telefone WhatsApp 19, o código de área é o número 3370-2550. Acesse o site lojadomecânico.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Rádio Bandeirantes. 17h34. Chegando com informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, falando da Ponte Preta. Macaca que joga domingo, 4 da tarde, lá no estádio Bruno José Daniel. O estádio do Santo André contra o time da casa, pela última rodada da primeira fase desse Campeonato Paulista. Macaca que depende apenas de um empate, né? Um ponto classifica o time para a segunda fase, para as quartas de final, para jogar contra o Palmeiras. Mas o técnico João Brigatti já disse, né? A Ponte não vai lá para empatar não, vai em busca da vitória, mantendo essa boa campanha na competição, para ir também com mais moral encarar o Palmeiras em uma possível partida das quartas de final. Para a partida de domingo, a expectativa fica com relação ao time que o Brigatti vai mandar a campo. Ele tem 5 jogadores, Batista, que estão pendurados com 2 cartões amarelos. Jogadores, claro, que se tomarem o cartão e a Ponte Preta garantir a classificação na próxima fase, ficariam de fora do duelo contra o Palmeiras, né? Mas ele, Brigatti, provavelmente vai escalar esses 5 jogadores, vai colocar aquilo que ele tem de melhor em campo, exatamente para ir em busca da vitória, né? Os jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos são o Elvis, o Igor Inocêncio, o Emerson Santos, o Matheus Silva e o Dudu Sheiti. Sendo que o Matheus e o Dudu não são titulares, o Emerson está voltando agora ao time, Elvis e Igor Inocêncio são os titulares aí que estão pendurados com 2 cartões amarelos. A Ponte, que basta um empate para garantir a classificação, mas uma hipotética derrota também pode se classificar, desde que o Água Santa não vença o Corinthians, outra partida que acontece também no domingo às 4 da tarde, né? A Ponte Preta, se garantir a classificação, volta a disputar a segunda fase do Campeonato Paulista, depois de 4 anos. A última vez aconteceu em 2020, também sob o comando do técnico João Brigatti. E a CBF divulgou ontem, né, a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro, e a Ponte sabe que vai estrear na competição em casa, no Majestoso contra o Coritiba. A data ainda não definida, no fim de semana de 19 a 21 de abril. Coritiba que acabou caindo, né, da Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. O primeiro duelo da Ponte como visitante é diante de outro time também rebaixado da Série A para a Série B, contra o Goiás em Goiânia, entre os dias 26 e 28 de abril. Então a Ponte Preta já conhecendo aí os seus adversários também na Série B do Campeonato Brasileiro. Ressaltando ainda sobre a partida contra o Santo André, que serão disponibilizados 1.200 ingressos para o torcedor ponte pretano lá em Santo André. A venda já começou, preços variam entre R$ 50 a inteira, R$ 25 a meia entrada, a venda no site totalticket.com.br. Torcedor que for, portanto, ao ABC pode comprar o ingresso já de forma antecipada. O ingresso para visitantes está à venda no site Total Ticket. Amanhã, dia especial, né, Batista? Dia Internacional da Mulher. E a Ponte Preta vai abrir o treino, hein? Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, mulheres e crianças até 12 anos poderão entrar nesse treino aberto no Moisés Zucarelli
início às 9 horas da manhã. É uma forma também da Ponte Preta trazer a torcida para si e homenagear as mulheres neste Dia Internacional da Mulher. Está chegando a hora, aumentando a expectativa do torcedor ponte-pretano para o jogo decisivo de domingo fora de casa contra o Santo André Batista. Ok, tá aí o Vladimir Catarino, 17 horas e 38 minutos em Campinas. Quero mandar um grande abraço para o meu grande amigo Altemir. Altemir Tomassi, ele que comanda o time da Seara. Está ouvindo o programa neste momento. Aliás, quero mandar um grande abraço para o Adão. Adão é comprador da rede ASP. Torcedor fanático do Guarani Futebol Clube. É isso mesmo, o Adão. Alô, Adão. Abraço para você, a rede ASP, que é revendedora dos produtos Seara. Meu amigo Altemir, um abraço para você. Altemir é torcedor fanático do Internacional. Torce para o Colorado. É isso mesmo, torcedor do Colorado, da pele até o osso. Abraço para você aí, muito obrigado pela audiência. Muito legal, hein? Grande abraço e olha a expectativa, a grande expectativa do time do Altemir, o Internacional, que vai disputar aí vai fazer um grande campeonato brasileiro da Série A. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango é muito suculento, irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas, é muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. O seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. 17h41. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um grande abraço para você, um abraço para os amigos do nosso consagradíssimo Esporte em Debate, da Bandeirantes, líder absoluto de audiência no horário, no FM e também no YouTube e nas redes sociais, também nos aplicativos, enfim, muita gente, graças a Deus, nos ouvindo e nos vendo. Até dando um tapa no pelo aqui os poucos que restaram, aqui no YouTube, para a gente ficar mais bonitinho, né? Derrota para o Botafogo na Libertadores. Deve fazer o Red Bull Bragantino vir a Campinas com time alternativo? Na sua opinião? Não está perguntando, está afirmando, né? Deve fazer ele vir com time alternativo. Agora a pergunta. Na sua opinião, essa situação facilitaria a vida do Guarani na última rodada? Sim, claro que facilita. Ah, mas às vezes aquele cara que não está no time vai querer entrar, aquele que não está jogando, que não é titular, aí vai querer entrar para mostrar serviço, para não sei o quê, para conseguir um lugar no time. Cara, se ele tivesse toda essa bola, você me lembra uma piada do João Avelino, sabe? Que estava dirigindo um time nesse interiorzão aí, e ele pegou o cara lá, né? Que Catanduvense na época, o Matonense, sem nenhum menosprezo. Chegou e falou, ó, você vai entrar 40 do segundo tempo, tá 1-0 para os caras, eu preciso que você pegue essa bola da mão do goleiro, que o problema nosso é a transição, você vem com ela, toca no volante, sai no vazio, recebe, mas já na frente do meio de campo, arranca com ela,
dá mais um toque para o meia que tá lento, se infiltra, ele vai devolver para você na frente, aí o zagueiro vem, você dribla esse zagueiro que ele é cintura dura, o goleiro vai sair, dribla o goleiro também e faz o gol. Nós precisamos pelo menos do empate. Posso contar com você? Até pode, professor. O senhor acha que se eu soubesse fazer tudo isso daí, eu estaria aqui no banco da Matonense? O senhor está de brincadeira, pô. É a mesma coisa. Não, o cara que entra, que não está jogando, ele quer... Peraí, se ele tivesse toda essa bola para assustar porque ele vai querer mostrar serviço, ele seria titular. Ele é que estaria sendo poupado. Então eu entendo que ajuda sim. Esse resultado de ontem do Botafogo contra a equipe do Bragantino, eu vou dizer para vocês que o Botafogo jogou com a camisa do Guarani por baixo. Ajudou muito para meter pressão para cima do Bragantino e para que ele, obviamente, né, se cuide, se cubra e tenha foco total no jogo da próxima quarta-feira, senão ele vai dançar na Libertadores. Um empate classifica a equipe de General Severiano. Fazia tempo que eu não falava isso. E pelo lado alvinegro, subindo, portanto, a Avenida dos Esportes, por qual motivo você acha que a campanha da Ponte como visitante é melhor do que dentro de casa? Pô, essa é fácil. Essa é barbada. O motivo é o seguinte, a Ponte é um time reativo, que joga no contra-ataque, que tem muita dificuldade de criação no meio-campo, que quando o Elvis está bem marcado, fica numa situação muito complicada, porque joga com 3 volantes. E porque quando ela tem que tomar a iniciativa contra um adversário fechado, ela tem problema. Ela não tem um setor de criação e de fura-bloqueio. Então, todo mundo que joga contra a Ponte em Campinas, fora os grandes, joga fechado. E aí a Ponte tem dificuldade para penetrar. Quando ela joga fora, que ela é atacada e ela tem um sistema de bloqueio e de contenção muito bom, esse sistema faz com que ela sofra pouquíssimos gols. E o adversário vai subindo as linhas e vai dando possibilidade do contra-ataque para a Ponte, que tem alguns jogadores velozes. Tem alguns jogadores, nós já vimos gol aí de ligação direta do Pedrão para o Iago Dias. Tudo bem que esse foi em Campinas. Pedrão ligou direto o Iago Dias. Foi contra o Ituano. Ele cortou, deixou um deitado e sentou a borracha cruzada. Só para dar um exemplo. Velocidade de contra-ataque. Então é isso. Jogando, precisando abrir espaços, a Ponte tem dificuldade. E contra quem que a Ponte conquistou a sua única vitória em casa? Contra o São Paulo. Por quê? Fácil. Muito fácil. Porque o São Paulo foi para cima da Ponte para ganhar o jogo. E ao ir para cima, não conseguiu furar o bloqueio de 3 zagueiros, mas deu a possibilidade que a Ponte contragolpeasse. Ou seja, o jogo ganhou características para a Ponte de jogo fora de casa, só que com grande apoio da sua própria torcida. E não jogo em casa em termos de tática e em termos de posicionamento dos dois times. É isso. Jogando fora, a Ponte se defende bem e contra-ataca de forma fatal. Portuguesa, Botafogo, Corinthians e assim por diante. E em casa, para ela abrir espaços quando o adversário está fechado, é um sacrilégio. Essa é a explicação. Por isso que eu acho que as perspectivas para a Ponte domingo são muito boas, porque o Santo André, virtualmente rebaixado com 5 pontos, não tem alternativa, vai ter que se expor. E aí a Ponte, como está marcando muito bem, como está tomando pouquíssimos gols, pode em 1 ou 2 arrancadas matar o jogo e arrancar a vitória lá no Bruno José Daniel Batista. 17h47 em Campinas. Quero falar da Germânica. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais da Germânica Volkswagen da Amoreiras em Campinas.
é sua chance única para sair de Volkswagen 0 km com preços exclusivos. Confira! T-Cross com bônus de até 22 mil. Nivus com bônus de até 11 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. Polo Highline com bônus de até 9 mil. Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Os dois com taxa zero. Itaús Highline com bônus de 18 mil. Ou taxa zero e entrada em 24 vezes. A Germânica Moreiras está preparando um ambiente único para você, para que você possa conhecer os veículos 0 km e fazer um super test drive. É isso mesmo, a Germânica da Moreiras, em Campinas, convida você neste sábado, dia 9 de março, para descobrir os detalhes e cuidados e tornar a experiência de adquirir o seu Volks 0 km ou seminovo em um momento inesquecível. Então corra para a Germânica Volkswagen da Moreiras ou então acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Bandeirantes. Vamos lá, CH, expectativa de pontos para o jogo da Ponte contra o Santo André. Claro que a Macaca vai lá para jogar pela vitória, mas não pode esquecer que o empate também é um ótimo resultado que classifica a Ponte. Mas você está trabalhando com qual expectativa, hein, CH? Eu acho que o jogo vai ser muito difícil, muito complicado, por razões óbvias. O Santo André precisa ganhar de qualquer jeito. Mas pela falta de qualidade técnica do Santo André, o jogo vai ser à mercê da Ponte. É o jeitão de jogo para a Ponte engatar o contra-ataque e se dar muito bem no jogo. Mas entre essa coisa ou outra, como é um jogo muito nervoso, decisivo, não é? Eu estou trabalhando com empate, Batista. Eu acho que é um jogo com cara de empate, mas a Ponte tem toda a qualidade, toda a possibilidade de trazer vitória para Campinas, desde que jogue um futebol diferente do que jogou no primeiro tempo contra o Novo Horizontino. Ponte não pode ser um time desligado, tem que ser um time muito concentrado, um time que, nas vitórias que conquistou fora de casa, foi um time muito disciplinado taticamente. Essa entrega e essa disciplina fez com que a Ponte chegasse nessa condição do campeonato, de efetivamente estar muito próximo de uma classificação. Não pode ser diferente. A velocidade no contra-ataque, a compactação, defesa, meio-campo e ataque tem que acontecer de novo. Eu espero que o time não esteja achando que vai chegar lá no estádio do Santo André e vai sapatear em cima do Santo André. Não é assim. A Ponte vive o melhor momento que o Santo André, a pontuação explica melhor do que eu isso, mas tem que jogar os 90 minutos. E um gol rápido, por exemplo, do Santo André muda a característica da partida. Muda. Então a importância dessa concentração desde o primeiro momento. A aplicação tática é de suma importância. Não pode piscar. Se a Ponte tivesse um time muito superior ao Santo André, beleza, mas é melhor. Mas não é, na minha avaliação, tão melhor assim. É um time que merece, o time da Ponte, estar nesse momento, brigando por classificação, mas o cuidado todo é muito pertinente. E o respeito, e eu tenho certeza que o Brigatti está pregando isso, muito respeito, mas aqui na teoria, antes da bola rolar, ele deve repetir a escalação, com exceção do Leonaldo, deve colocar o Emerson Santos ali. Mas a Ponte, ela tem que ir cuidadosa, concentrada, mas ela tem, para mim, Batista, toda a possibilidade de minimamente trazer um empate para Campinas. Continue participando, 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes para você mandar mensagens de texto, mensagens de áudio. E você que quer assistir de graça Guarani e Red Bull Bragantino nas cadeiras vitalícias,
entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem uma senha. Pegue a senha e o número de WhatsApp. Mande nome completo e CPF. Os ingressos serão retirados aqui na portaria da Band amanhã, das 11 até a 1 e das 14h30 até 17h30. Basta trazer um documento que contenha o seu CPF. Então participe e boa sorte para você. Você que quer assistir de graça nas cadeiras vitalícias Guarani Red Bull Bragantino, domingo às 4h. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista e amigos da Band, boa tarde. César Paiva aqui do Von Zuben. Batista, o torcedor ele fica com um pouco de pé atrás com algumas coisas que acontecem na Ponte Preta, principalmente com as saídas dos jogadores. A gente entende que o Leonaldi, acho que precisava realmente ser vendido. Muitos de nós achamos que o valor foi pouco, 3 milhões, mas compreendemos que era hora do menino realmente sair e galgar novos desafios. Eu acho que ele já estava um pouco também saturado da Ponte. E o Gé, né? O Gé, será que realmente vai para o Internacional? E se for, tem que pedir para a diretoria da Ponte não trazer ninguém de lá, viu? Porque os últimos meninos que vieram do Internacional, meu Deus do céu, foi um pior que o outro. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde, tudo bem? É Marcos Mafra de Paulínia. Cara, vai precisar de gerente pra quê? Contrata quem quiser aí, eles contratou esse rapaz aí, já veio bichado, 23 anos, é de base, complicado, hein? Complicado, então vai contratando. Quando o cara chega aí, que é o gerente, chega aí e fala, não tem dinheiro pra isso, pra aquilo que nós já contratou. Aí vai inchando aí o elenco, igual tá inchado essas porcarias que tem aí. Beleza? Boa tarde. Boa tarde, um abraço, mais um. Fala Batista, boa tarde, tudo bem? É Edson Martins quem fala. Batista, tô ouvindo alguns torcedores falar que o Guarani não aproveita ninguém da base, não tem jogador da base. Não vai aproveitar mesmo, Batista. A base do Guarani, ela tá terceirizada. Quem toma conta da base do Guarani são os irmãos Rosolém, de Hortolândia. Eles que tomam conta de toda a base do Guarani. Então eles não vão fazer jogador pro profissional do Guarani. Eles vão fazer jogador para vender. Isso é óbvio, o empresário que tá bancando, tá colocando dinheiro, ele vai querer vender jogador. Então não vai esperar chegar no profissional para vender, eles vão vender antes. Enquanto a base do Guarani for terceirizada, não vai surgir ninguém, não vai surgir nenhum garoto para jogar no profissional. Tá certo? E com relação a diretor de futebol do Guarani, gerente, faz um convite pro seu Beto Zini. O seu Beto arruma a casa aí, o seu Beto coloca toda essa CA, todos esses diretores no bolso. O que ele conhece de futebol, ninguém daí de dentro conhece, ninguém de dentro do Guarani conhece. Faz um convite para ele, traz ele só para montar um time para o Guarani disputar a Série B. Tá certo? Um abraço, Batista. Um abraço. Eu não tenho conhecimento de base terceirizada. Eu conheço o Gustavo Rosolém, um sujeito sério, um grande empresário. E veja, não bate esse tipo de pensamento. Porque mesmo que fosse terceirizada, se colocar um jogador da base para jogar no profissional, a possibilidade de lucro é muito maior do que vender o jogador da base para um outro clube. Veja aí o que aconteceu com a Ponte. Leonaldi foi o último que foi vendido, né? Estava na base. Aí veio para o time profissional, 132 partidas, acho que é isso, salvo engano. E aí foi vendido por 3 milhões. Quanto que ele valia lá na base? O Felipinho. E a Ponte conseguiu um valor muito significativo. Quanto que ele valia na base?
Então esse raciocínio não bate, não é inteligente. Isso no caso se a base fosse terceirizada. E não é terceirizada. Não procede essa informação. Então, o ouvinte, claro, coloca a opinião dele, mas eu tenho que restabelecer a verdade, né? Em cima daquilo que tem o conhecimento do trabalho que é desenvolvido. O que eu percebo é que o Guarani não tem uma política de lançamento de jogadores no time de cima. Talvez até imaginando que não haja necessidade. Faz contratações e aí não utiliza a base. Muitas das vezes, a necessidade é que faz recorrer à base. E o Guarani tem na sua história um procedimento muito importante de lançamento de jogadores da base. Rapidamente aqui poderia enumerar 10 jogadores que foram revelados na base do Guarani. Então é tradição. Eu já falei inúmeras vezes, se eu fosse presidente, colocaria no estatuto. Tem que colocar jogando, não é no elenco não. Tem que colocar jogando, dos 11 que estarão jogando, 3 tem que ser da base. Quantos da base tem jogando no time titular do Guarani? Nenhum. E quanto tempo faz que o Guarani não revela um jogador? Então tem que ter um ajuste nessa política. Depende muito do treinador também. Tem vindo treinadores aí para trabalhar no time do Guarani que não gostam de trabalhar com a base. Não coloca, tem medo de colocar. A própria guilhotina no pescoço do treinador também faz com que ele não aposte, não coloque o jogador da base, porque pode ser que não funcione e aí é o pescoço dele que está na guilhotina. Então realmente é um negócio muito complicado, mas discordo aí do ouvinte que colocou essa questão de terceirização de base. Boa tarde, Batista. O senhor não falou do percentual da venda do DG ao exterior, quando a Ponte pegou 60 milhões. 60 milhões? DG foi vendido sim para o exterior, mas a Ponte vendeu o DG para o Red Bull Bragantino, 12 milhões. Pegou o dinheiro da venda. Quando o DG foi vendido, o percentual que pertence à Ponte é de clube formador. Aí é um coeficiente, né, que é variável de 0 a 5%. Difícil fazer essa conta, é uma conta bastante complicada. Eu não tenho conhecimento de quanto é que a Ponte recebeu além dos 12 milhões. E o ouvinte ainda pergunta, e o Zanocelo? Verdade, acabei me esquecendo naquele dia que falei da venda da base do Zanocelo. Zanocelo foi vendido por 2 milhões e 300. 2 milhões e 300 para a Ferroviária. Aproximadamente 2 milhões e 300. Então faltou incluir naquele cálculo, né, jogador Zanocelo que foi vendido. Batista. E o Carlos do Jardim do Lago diz aqui, ó, e o Gleger? É igual o salário do aposentado. Aparece, fica uns dias e some. KKKKK. Sabe como é que é, né? O CH já descreveu aqui a situação do Gleger. É o tal do chinelinho. Ele aparece, ele é comentarista de programa, comentarista golfinho. Ele aparece de vez em quando, faz uma graça e volta lá para o fundo do oceano. Mas um abraço para você, o Carlos, aí do Jardim do Lago. Valeu aí a brincadeira com o Gleger, tá bom? Pois não, Tigrão, pode falar. Vou registrar aqui com muita tristeza, não sei se você já falou, se falou me perdoe, mas também registro aqui o falecimento do Frank. Quem é Frank? Quem foi Frank? Grande atacante do Guarani dos anos 80, início dos anos 80, morreu precocemente nesta quarta-feira, ontem, portanto, em Silvânia, no interior de Goiás.
Frank, que é nascido em Pirassununga, aqui próximo a Campinas, entre Campinas e Ribeirão Preto. Aliás, Pirassununga, que também forneceu outro grande jogador para o futebol de Campinas, assim, de bate-pronto, claro, o Valdir, zagueiro da Ponte também dos anos 80, Vardizão. Frank foi revelado pelo Guarani na base, jogou por várias equipes e depois explodiu no Nordeste, jogando pelo Fortaleza, entre outras equipes. A família do Frank, que eu me lembro muito bem jogando, centroavante, forte, veloz, rompedor e de técnica. Centroavante muito bom. A família dele, precocemente desaparecida aos 61 anos, nossas condolências e que Deus receba o Frank de braços abertos na sua eterna glória para o descanso eterno. É isso, Batista. Com muita tristeza, eu registro aqui, muito jovem ainda, 61 anos, o falecimento de Frank, ex-atacante do Guarani Futebol Clube. Os nossos sentimentos à família e que Deus o receba na sua bondade infinita. Batista gostaria que o Tigrão desse uma tigrada na seguinte pergunta. Para ele, Tigrão, do atual elenco do Bugrão, qual jogadores merecem ficar para a Série B do Brasileirão 2024? Boa tarde, é o Laco de Campinas. Ô Laco, essa aí teria que tigrar até umas 7h30 da noite, né? Porque eu tenho que estar com uma relação de jogadores para não cometer injustiça com ninguém, né? Não sabe nem quem vai ficar, né? Primeiro que a gente não sabe quem que continua. Segundo, que assim de bate-pronto, um elenco de 30 jogadores, não dá pra gente sair falando, eu acho que esse aqui deve ficar. O Diogo Matheus, para mim, deve ficar, é bom lateral, né? Batendo assim de prima, para falar pegando os titulares. O goleiro, Vladimir, mas do jeito que você quer, aquela tigrada mesmo, clássica, né? Não dá para fazer, porque a gente precisaria ter mais informações. Primeiro, a relação de quem vai permanecer e de quem vai embora. Mas eu prometo a você que quando o Guarani fechar o elenco, se o Batista quiser fazer esse exercício aí comigo, aí ele vai falando o nome, fechou o elenco aqui, fulano, merece ter continuado, sim ou não? Não! Fulano, sim! Fulano, sim! E o Beltrano, não! A gente faz isso, mas por enquanto ainda é precoce. Um abraço para você e uma tigrada no seu coração, Laco. 18h06, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550.
Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h10 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Se você quer ingresso para o jogo do Guarani e Red Bull Bragantino, você entre neste momento no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp. Você vai pegar um número de WhatsApp e também uma senha. Pegue a senha, mande nome completo e CPF. É o seguinte, olha, eu vou melhorar esta promoção. 10 ingressos, era um ingresso por cada participante. Um ingresso para cada ouvinte sorteado. Vou melhorar agora essa participação aqui, né, para dar uma bombada. Agora serão 10 pares, tá bom? Então, 10 pares de ingresso. 10 pares, você virá aqui na Bandeirantes para retirar o ingresso. Mas vai retirar de 2. De 2 em 2, né? O ganhador ganha 2 ingressos. Então, são 10 pares. Todos aqueles que participaram até agora e os que participarem daqui para frente vão concorrer a 10 pares de ingresso. 10 pares de ingresso, tá bom? Então participe, boa sorte para você. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Mensagem de texto. Batista, boa tarde. Por que o seu site está em japonês? É o Henrique. Não é que o meu site está em japonês. Quando você coloca no Google Carlos Batista, né, que é o site, portal Carlos Batista, lá embaixo do nome do portal Carlos Batista está em japonês. E por que está acontecendo isso?
Está acontecendo porque o meu site sofreu um ataque hacker. Mais de 2.000 ataques. Então foi um sufoco, né? Para o TI segurar para não derrubar o site. Às vezes acontece, o mal às vezes vem por caminhos que você nem imagina. Então o site que presta um serviço importante aqui para o futebol de Campinas, Guarani Ponte, Ponte Guarani, colocando as matérias de uma maneira bem condensada, porque as pessoas não têm tempo, né? Uma correria imensa, e o site tem esse poder de colocar lá bem condensado as informações do dia a dia de Guarani Ponte, Ponte Guarani. Mas o mal às vezes vem em forma de ataque hacker, né? Não conseguiram tirar, graças a Deus, o site do ar. Ele continuou funcionando. Está funcionando. Inclusive provocou um prejuízo de mais de R$4.000, porque escapou algum vírus e acabou danificando uma parte que houve a necessidade de fazer a recomposição e a reconfiguração. Nisso, lá no Google, sempre acontece isso. Quando veja o que está acontecendo. Você coloca, quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes, aliás, carlosbatista.com.br, nesse momento quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então coloca carlosbatista.com.br, a descrição embaixo está em japonês. E o Google, ele tem um prazo que é variável até 60 dias, quando há reconfiguração para colocar tudo novamente funcionando com as frases corretas. Então eu só peço um pouco de paciência, porque ele vai voltar com a inscrição normal, né? Mas por enquanto ele está com essa dificuldade aí, mas o site está funcionando normal. Quando você clica em carlosbatista.com.br, lá em cima, no começo da tela, quando você clica, entra direto para as informações do portal, tá bom? Clicou, já vai direto para as informações do portal, e aí já tem lá as informações de Guarani Ponte, Ponte Guarani. Por exemplo, tá aí no ar, ó, para quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo aí no ar o site, o portal Carlos Batista. Mas muito obrigado pela pergunta. Desta maneira, com a pergunta, você me deu a oportunidade de fazer aí as explicações, tá bom? Muito obrigado para você que teve a preocupação de mandar aqui esta pergunta. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que ainda é melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra sua conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sicredi. São 18h16 em Campinas. Informações do Guarani, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre joga domingo, 4 da tarde, no estádio Brinco de Ouro, pega o Red Bull Bragantino, última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Jogo crucial para permanência ou não do Guarani na Série 1 do Campeonato Paulista. O time depende apenas de si. Uma simples vitória garante matematicamente a permanência, independente de qualquer outro resultado.
Um tropeço vai fazer com que o Guarani dependa também dos resultados das partidas do Ituano e também do Santo André. São os 3 times que brigam contra o rebaixamento. Para a partida do próximo domingo, Batista, o técnico Claudinei Oliveira não vai ter o Márcio Silva, zagueiro, entrega ao departamento médico, inclusive situação grave, né? Vai fazer cirurgia, fica fora durante toda a temporada, e também não terá o Camacho, o volante que recebeu o 3º cartão amarelo, está suspenso, não joga. A expectativa é pela presença de um grande público, né? Tem promoção para o torcedor, paga meia entrada em todos os setores, torcedor com camisa também paga mais barato, torcedora com a camisa do Guarani não paga ingresso. A expectativa, claro, fica pela presença de um grande público no próximo domingo. E o técnico Claudinei Oliveira, o Diogo Matheus, capitão do time, e o goleiro Vladimir convocaram a torcida para o duelo de domingo contra o Red Bull Bragantino. Alô, torcida bugrina. Domingo temos mais uma grande decisão aqui no Brinco de Ouro. Contamos com o apoio de vocês no domingo para mais um grande jogo, um jogo muito importante. Para mais uma decisão. As mulheres terão entrada gratuita. O torcedor com a camisa do clube paga R$10. Os ingressos vão estar disponíveis a partir de sexta-feira às 9 da manhã. Contamos com o apoio de vocês. Um abraço. Foco total do time do Guarani para esta partida contra o Bragantino no domingo, Batista, mas também a perspectiva com relação à sequência da temporada, né? CBF divulgou ontem a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro, competição que começa no mês de abril, e fica a expectativa sobre a negociação envolvendo o Derek. Derek deve mesmo ir para o Atlético Goianiense. Inclusive já estão definidos quais jogadores deverão vir para o Bugre caso a contratação do Derek, o acerto, seja finalizado, né? Deverão vir para Campinas por empréstimo o Ayrton e Raudinei, jogadores que têm o aval do técnico Claudinei Oliveira. Havia uma dúvida sobre uma possibilidade do Santos atravessar o negócio, né? O Derek até teria ficado satisfeito, né? Balançado com essa possibilidade do Santos contratá-lo, mas o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, ele confirmou que mantém confiança no acordo com o Derek aí para a sequência da temporada. Olha, o Atlético é um clube grande, um clube que sempre procura honrar seus compromissos, então tem muita credibilidade com os clubes, a gente tem respeito dos clubes e eu confio muito nas negociações que o Atlético faz. O Atlético faz as coisas bem amarradas, com muita segurança para o seu clube. Nós pensamos sim, em todo momento, em melhorar nosso time, né? Então, você pode ter certeza que eu tenho muita confiança em tudo que foi planejado. E o Guarani tem jogador chegando aí para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, Batista. O Bugre contratou por empréstimo, junto ao Botafogo do Rio, o volante e meia Kaique. O empréstimo dele vai até o dia 30 de novembro, ele tem 23 anos, foi pouco aproveitado no Botafogo neste ano, jogou somente 13 minutos. Em 2022, ele acabou sofrendo uma grave lesão no joelho, isso deu uma freada na sua evolução. Tem contrato com o Botafogo até 2025, já jogou no futebol da Bélgica também por empréstimo, voltou no início deste ano e vai reforçar o Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, não vai ser o primeiro jogador a chegar, a promessa é de uma reformulação completa no time do Guarani para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, independente da posição que o time termine no Campeonato Paulista, permanecendo na Série 1, com rebaixamento para a Série 2, independente disso. Teremos reformulação completa no Brinco de Ouro. As informações do Guarani, Batista. 18h21, querem ingresso para Guarani Red Bull Bragantino? Então entre no canal de vídeos. É o seguinte, você vai entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um número de WhatsApp, é para aquele número de WhatsApp que você vai mandar o seu nome completo, CPF e a senha. A senha também está lá no canal de vídeos. 10 pares de ingresso. 10 pares. 10 pares de ingresso. São 10 ganhadores. Cada ganhador ganha um par. Cada ganhador ganha um par. Então participe, mande nome completo, CPF e a senha. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio, mas tem mais um tempinho para você participar. Mande para cá a sua participação. O número de WhatsApp é aquele que está lá no canal de vídeos, tá bom? É para lá que você tem que mandar. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos
harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos e especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia. É o seguinte, preparo de pratos do dia a dia e aí dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e também hortifrutis da região de Campinas. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br. Experimente, você vai se surpreender experimentando, saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aê! Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Sato pai, Sato filho, a família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Bom, Tigrão, falando do Guarani, Bugre vai pegar a equipe do Red Bull Bragantino. Antes, porém, falando sobre essa contratação do Guarani. Guarani contratou, dei a informação no início do programa, contratou um volante /meia. Isso. Kaique, 23 anos. Eu nem vou perguntar, né, se você viu esse jogador, porque esse ano pode perguntar. Só 13 minutos entrando no decorrer do jogo. Mas é um jogador formado na base do Botafogo, vem aí com empréstimo até 30 de novembro e tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Ele teve uma passagem pela Bélgica, RWD Molenbeek, time da Bélgica. E teve também em 2022, agora há pouco um ouvinte falou assim, contrata jogador bichado. Não. A contusão dele foi grave, lesão de joelho, mas foi em 2022. Medicina muito avançada, né? Ele passou por cirurgia, ficou 9 meses inativo, mas se recuperou. Tanto é que foi emprestado para o futebol da Bélgica e retornou para o Botafogo. E aí, contratação de jogador de 23 anos, volante, o que você acha? Mas esse moleque pintou muito bem no Botafogo. Ele tem 1,76 m, é destro, é um jogador muito forte fisicamente, e ele não é um volante, só volante de contenção, é isso que eu quero dizer, só marcador. Por isso que você colocou aí de forma correta, volante /meia, meio campista, né? Como os europeus gostam de dizer. Ele pintou muito bem, estava encantando a torcida do Botafogo, mas aí ele teve essa contusão, é cruzado, né? Isso é um flagelo na carreira de um jogador, mas a medicina está realmente evoluída e muitos jogadores que tiveram o cruzado anterior rompido e foram bem operados e fizeram uma boa recuperação, voltaram bem e deram sequência normal na carreira. Então o Kaique teve essa interrupção, né? Não vinha sendo aproveitado pelo Botafogo, mas é um jogador que quando pintou, volto a dizer, estava encantando. Ele é muito vigoroso fisicamente, não é grandão, 1,76 m é uma estatura média, mas ele é aquele cara parrudo, né? Troncudo, entendeu? Jogador muito forte, que joga com o ombro, que joga protegendo com o corpo. Eu me lembro de quando ele pintou, realmente estava indo muito bem, mas depois da contusão aí fica difícil, 9 meses, aí o cara acaba indo para a Bélgica, que é um centro, futebolisticamente falando, pouco divulgado, mas eu acho que se ele tiver clinicamente bem e passar nos exames, é um belíssimo reforço para o Guarani. E eu estou falando isso agora que ninguém fala de Kaique
E quando a gente coloca aqui, um fala que é bichado, e já traz bichado. Não é isso. O Guarani, claro que vai fazer todos os testes com o jogador. Se o jogador não tiver apto, devolve para o Botafogo, rescinde o contrato. Mas ele bem, clínica e fisicamente, até porque esse ano não jogou, também vai ter que passar por um processo de recondicionamento físico, mas é um jogador de muita qualidade, volante moderno, marca bem, chega bem à frente, destro, 23 anos, nascido no Rio de Janeiro, portanto carioca lá da Gema, e que vem aí para aproveitar uma grande oportunidade para dar sequência na sua carreira, para retomar de forma vitoriosa a sua carreira numa vitrine tão importante como é o Guarani. Estando bem clínica e fisicamente, para mim uma bela contratação. Quero ouvi-lo também, Tigrão, a respeito do jogo, mas antes só a opinião do CH com relação ao volante /meia Kaique. Em 2022, quando ele foi lançado no profissional, 17 jogos, 1 gol e 1 assistência em CH. Tem que ver como é que está clinicamente, Batista. É muito difícil avaliar. A contusão foi séria. Tem que dar tempo ao tempo, deixar o jogador chegar. É um jogador que não joga há mais de 1 ano. Não joga numa sequência. É complicado. É um jogador novo, uma característica interessante, mas tudo depende da parte clínica, Batista. Vamos lá, Tigrão, jogo contra o Red Bull Bragantino, partida marcada para domingo às 4 da tarde. Guarani faz um treino no sábado, 10h40, aberto à torcida para pegar essa energia. Não sei o que pegar rosca. Pensa. Não sei se você pensa se isso aí ajuda ou atrapalha, mas a sua expectativa para o jogo? Eu acho que ajuda, o jogador tem que torcer, tem que sentir o torcedor tem que se integrar com o atleta, tem que emprestar o seu apoio. Agora é hora de todo mundo remando na mesma direção, né? É uma competição de remo adaptada ao futebol. Eu acho que o Guarani já nos deu alguns sustos, aliás, vários, no campeonato, vários sustos. E quais foram esses sustos? Quando a gente imagina que o time engrenou, que o time agora vai, ganhou do Ituano bem, agora encaixa, pá, descarrila de novo. E aí vai jogar com o Botafogo em Ribeirão, numa situação parecida com essa aí agora do Red Bull Bragantino. Qual que é a situação parecida? Botafogo estava com a situação definida no Campeonato Paulista. Não caía mais e não se classificava mais. Aí vem aqui esse amigo de vocês, dá uma tigrada de uns 3 minutos e meio e fala o seguinte: é muito difícil a gente pensar na história 2 times que entraram para uma partida, um jogando o jogo da vida e o outro cumprindo tabela, em que aquele que estava jogando o jogo da vida não tenha vencido. E é verdade, porque o jogador é profissional, o jogador quer mostrar serviço, o jogador quer garantir contrato para a próxima temporada, para o próximo campeonato. Então ele vai levar a sério, mas é diferente a forma com que ele encara um jogo, cumprindo tabela, contra um outro que precisa do resultado desesperadamente para não ir para a guilhotina da Série A2 do Campeonato Paulista. Então eu cravei aqui que o Guarani ganharia o jogo em Ribeirão Preto. Esses são os sustos que o Guarani prega na gente. Aí vai lá e não joga nada, absolutamente nada. 0,0 vezes 0 igual a 0. Esse foi o resultado, o desempenho do Guarani no estádio Santa Cruz. E aí eu começo a pensar, eu não vou desenvolver o mesmo raciocínio. Sabe por quê? Porque cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. E o Guarani de vez em quando nos prega algumas peças de filme de terror. Algumas peças de terror absoluto, de humor realmente muito para baixo. Então, eu não vou cravar isso, de que o Bragantino, envolvido na Libertadores, já classificado no Paulista, com um time misto ou integralmente reserva, não vai ser páreo para o Guarani. Sabe por quê? Porque tem muito interesse em jogo. Além do profissionalismo do Red Bull,
né? Além da imagem dele perante a empresa, que é a detentora do CNPJ e que faz todos os investimentos, tem terceiros interessados. E eu enumero 2 aqui que realmente estão muito interessados no jogo. O Santo André e também o Ituano. A gente nunca sabe nos bastidores quantos jogadores lá do Santo André têm amizade próxima com jogadores do Bragantino, ou já jogaram juntos, e que vão jogar a partida de domingo. O mesmo se aplica ao do Ituano. Como é o relacionamento de diretorias do pessoal macaco velho do Santo André, ligado ao futebol, e do pessoal também do Ituano, do Juninho Paulista, com o pessoal do Bragantino. Juninho Paulista, que estava até outro dia mesmo como diretor de seleções da CBF. E aí? A gente sabe tudo que ocorre nos bastidores? Se vai ter realmente alguma coisa de diferente, de motivação financeira, se bem que o Bragantino paga muito bem e paga em dia, mas tem bichinho extra. Então, eu não vou cravar aqui que são favas contadas, né? Que é peixe frito, ou linguiça frita, né? Porque é mais apropriado aí para o adversário, que Bragança Paulista é a terra da linguiça, aliás, uma linguiça espetacular. Gleger Zorzin que o diga, ele ama linguiça, especialmente a de Bragança Paulista, onde, aliás, ele jogou e também foi auxiliar técnico, né? Do treinador, lamentavelmente já falecido, Marcelo Veiga. Gleger Zorzin morreu de Covid, Marcelo Veiga, no auge da pandemia em 2021. Então, o Batista, não dá para cravar isso, porque o Guarani já quebrou a nossa cara algumas vezes. E aí a gente vira chacota, né? Ah lá! Falou que ia ganhar. Eu acho que o Guarani vai ganhar o jogo, mas eu não consigo falar com a mesma convicção que falei com relação ao jogo de Ribeirão, onde o Guarani acabou buscando um empate a 50 minutos do segundo tempo e ainda assim tendo que bater um pênalti por 2 vezes, porque houve invasão de área, senão teria perdido por 1-0 e a situação seria ainda mais crítica. Agora, que a gente sente uma mobilização diferente das partidas anteriores também é verdade. Você vê aí ingressos a preços especiais, campanha de ingressos, jogadores, treinador chamando a torcida, treino aberto no sábado para fazer uma integração jogador e torcedor. Então tudo leva a crer que o Guarani está consciente de que não pode entrar com aquela apatia que nós vimos em outras oportunidades igualmente decisivas. Só que essa é mais decisiva de todas. Por quê? Porque é a última. Não tem mais como recuperar. Se perder e o Ituano e o Santo André vencerem, o Guarani está na roça. Se perder e o Ituano empatar e o Santo André empatar, o Guarani passa. O Guarani vai para frente. O Guarani se classifica. Ou melhor, o Guarani se mantém. Então, está tudo a favor do Guarani. Mas eu não consigo, me perdoe, meus grandes amigos, me perdoem, meus grandes amigos da imensa torcida do Guarani, eu não consigo ter a mesma convicção que tive no jogo, antes do jogo contra o Botafogo, de que para o Bragantino não vale nada e para o Guarani vale a vida. Sabe por quê? Porque às vezes o Guarani não valoriza a vida. Às vezes o Guarani não tem confiança nele mesmo. Às vezes o Guarani não tem amor próprio. Às vezes o Guarani pipoca, amarela e nos arrebenta no meio com as opiniões pré-partida. Mas, por eu estar sentindo um clima diferente e um tipo de mobilização diferente, eu acredito que o Guarani vai ganhar o jogo. Esse é não ganhar, no mínimo, vai fazer o suficiente para se manter, até porque os jogos dos adversários diretamente envolvidos na mesma briga de permanência são terrivelmente difíceis. O Ituano em casa contra o São Paulo precisando dos pontos, e o Santo André em casa contra a Ponte motivada e precisando também do resultado.
Por isso que eu acredito, e estou passando essa palavra de alento aqui para o torcedor do Guarani, que a menos que ocorra uma grande hecatombe, uma tragédia futebolística como poucas na história do clube, que o Guarani não será rebaixado. Você quer assistir de graça nas cadeiras vitalícias Guarani e Red Bull Bragantino? Então participe do sorteio, são 10 pares. Não é ingresso individual, hein? Você vai retirar aqui na recepção da Band um par. São 10 pares de ingresso. 10 ganhadores, 10 pares. É só entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Mande aquela senha para o número de WhatsApp que está na tela. Nome completo e CPF. Já já o sorteio. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas. E tem também uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais lá no site rochaautopeças.com.br. Inclusive, pegue lá o número de WhatsApp da loja mais próxima aí da sua casa, do seu estabelecimento. Aí bate um papo lá com o vendedor via o WhatsApp para falar sobre o orçamento das peças que você está precisando. Leve o seu carro no mecânico da sua confiança e conte com a Rocha Autopeças para fornecer, evidentemente, as peças para você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Vamos lá, CH, a sua opinião, expectativa de pontos para o jogo diante do Red Bull Bragantino. Guarani, que vai enfrentar uma batalha. Não será fácil, mas o Guarani, ao menos, né, depois de toda a lambança feita no campeonato, o Guarani ainda chega na última rodada, dependendo somente das suas forças, hein, CH? A minha torcida é para 3 pontos, fervorosamente. A minha expectativa é 0 ponto. Porque eu não posso ser incoerente com o que eu falo aqui todos os dias. Eu tenho que seguir uma linha de análise. Eu não acredito no trabalho do treinador, que escala mal, escolhe mal. Teve mais uma semana de treinamento, mas será que vai adiantar? Vamos ver domingo. Domingo eu quero que o treinador me desminta, né? Mas eu não acredito no trabalho dele. Eu não confio na zaga do Guarani. Eu não confio nos laterais. Eu acho que o meio-campo não existe. Não existe, sinceramente não existe. O ataque é um ataque de risos. Esse é o Guarani dessa... Lamentavelmente eu estou falando isso. Qualquer coisa que eu coloque aqui, eu estou sendo incoerente com o que eu falo todo dia. É o que o Guarani apresenta para esse amigo de vocês. Torcida é uma coisa. Quero muito que o Guarani vença o jogo. E independente do time que venha para Campinas. O Guarani, até agora, não apresentou para esse amigo de vocês capacidade para ganhar do Sub-23 do Red Bull Bragantino, que eu conheço. Não tem capacidade. Agora, o futebol apresenta uma série de alternativas, de variáveis. De repente, o Guarani faz com a força da sua torcida e tomara que o torcedor vá no campo para prestigiar, porque o Guarani é muito maior que esse técnico, que esses jogadores, que as lambanças da diretoria. O Guarani Futebol Clube está à frente de tudo isso. Então, de repente, o Guarani vai lá, engata 1-0 rápido, e aí administra e pode sair com uma vitória. Isso acontece no futebol. Agora, eu não confio no time. Eu não tenho segurança, porque eu estou aqui em primeiro lugar trabalhando para o nosso ouvinte. É para ele que eu trabalho. Eu não trabalho para o Guarani. Eu trabalho para o ouvinte. E eu tenho que ser verdadeiro
e tenho que... É diante do meu conceito, cada um tem um conceito diferente, né? E não se trata de pessimismo, se trata, para mim, de realidade. O que o Guarani fez até agora nas mãos do Claudinei Oliveira é realmente muito aquém daquilo que precisa o campeonato, que o campeonato pede, apesar de todos os pesares. Diretoria negociando o Mike no meio da temporada aí, até hoje não entendi por quê, não é? Diretoria que tem o Bruno Mendes, por exemplo, machucado, demora 10 dias para escrever um zagueiro. Bom, ainda bem que escreveu o zagueiro, né? Porque se não tem o Adel, por exemplo, não sei se joga como terceiro zagueiro ou se vai para o banco, não tinha, por exemplo, reserva para esses dois que vão jogar, o Léo e o parceiro dele lá, que esqueci o nome agora. Ryan. Então, ou como a moça lá da transmissão da Cazé TV fala, Ryan. Mas é Ryan, né? É Ryan. Ok, obrigado. Então, veja só, em cima de toda essa coisa, a discussão, problema, manda treinador embora, e Regis, e tudo isso que todos acompanharam, agora no final, tá machucado, tá? Essa é a versão oficial do clube, que o Derek tá machucado. Mas o presidente lá do Atlético Goianiense já está dando como fava contado, o negócio já aconteceu, já está acontecendo, e a semana que vem vai ser decretado. Não quero dizer nada aqui, mas sem o Derek na frente, como é que o treinador Claudinei Oliveira vai armar o ataque? O Pablo Tomás vai jogar de novo e vai continuar o Reinaldo e o João Vitor fora desse time? Como é que eu vou acreditar num técnico que faz o que ele faz nas partidas? Eu tenho respeito por ele, mas ele não tá conseguindo decifrar esse elenco para escolher o melhor. Pior do que isso, ele teve 3 semanas, amanhã completa a terceira semana de treinamento cheio e o time não melhora. Então esse discurso, porque treino aberto, para mim é tudo maravilhoso. Aliás, eu não abriria nessa circunstância o treino. Acho que não acrescenta nada, mas respeito quem pensa diferente e respeito o Guarani, que está tentando agora, no final, realizar algumas ações para tentar empurrar o barco. Poderia ter feito muito mais lá atrás, né? Contratado jogador melhor, né? Ter um critério maior, já que mandou o Humberto embora para contratar um outro treinador, não o Claudinei, que não encaixa no momento, não tem o jeitão do Guarani, não tem a necessidade, não tem a característica para a necessidade, não é? Então, mas tudo isso não adianta ficar falando porque já aconteceu. Tudo se resume a domingo. E por que eu acredito que o Guarani não vai cair? Porque os outros adversários, Ituano e Santo André, não farão a parte deles. Eles são mais incompetentes que o Guarani. Então, não é que o torcedor precisa ficar tranquilo, porque não pode jogar de qualquer jeito contra o Red Bull Bragantino. Não é isso. Tem que jogar com aplicação, tentar fazer o melhor, e eu espero que seja muito diferente do que as últimas partidas, mas me permitam não acreditar. Me permitam não ter esperança nesse sentido. A minha esperança é no São Paulo e a minha esperança é na Ponte Preta. Essa é a minha esperança, porque esse time do Guarani, infelizmente, não me traz nenhuma confiança. Batista, se você me permite, eu quero mandar um grande abraço para a cidade de Itupeva, pujante Itupeva, que todos os dias nos manda mensagem, né? Tem tanta gente lá da simpática e maravilhosa Itupeva nos assistindo, tanto na televisão como na rádio. Batista. 18h46 em Campinas. Participe do sorteio de ingressos. São 10 pares de ingresso para você assistir com o seu companheiro, amigo, a sua amiga, a sua namorada, a sua esposa, enfim, o seu parceiro de jogo. Você vai poder levar um acompanhante. Então são 10 pares de ingressos, tá bom? 10 pares de ingressos. É só entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Mande o nome completo, o seu CPF. Não precisa mandar o CPF do segundo ingresso, tá bom? Porque são 2 ingressos por CPF.
Então, um CPF ganha 2 ingressos. Então, mande o seu CPF valendo concorrer a 2 ingressos para o número de WhatsApp que está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Mande boa sorte já já. Eu vou aqui proceder o sorteio, tá bom? 18h47, intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Loja do Mecânico, ideal para quem é um fazedor aproveitar grande variedade de máquinas e ferramentas com os melhores preços. Chave parafusadeira de impacto Forte G, R$ 549,90. Jogo de soquetes estriados Forte G, R$ 179,90. Ofertas válidas até 9 de março. E mais, nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Rampage 0 km. Fone Whats 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h52, ouvinte no ar. Batista, boa noite para toda a equipe aí. Batista, veja como é as coisas. O que você pensa que ia dar certo deu errado. O que você pensa que ia dar errado deu certo. Um bugrino mais triste do que borracheiro em Veneza, enquanto o pontipretano mais feliz do que vendedor de aquecedor no Alasca.
Um dia eu falei uma coisa aí na rádio, o CH disse que foi dando risada de Campinas até Jundiaí, que o Nando era mais grosso que pilar de igreja. Não tem nada que piora as coisas. Só por Deus esse time do Guarani, hein? Como diz o vovô Alcides, dizia o vovô Alcides, assim você trinca a cabeça do meu pai. Ô timinho sem vergonha. Aqui é o Jonas de Jesus, ouvinte fiel, bugrino da pele até o pó do crematório. Tem que fazer piada mesmo, porque senão não vai. Tava sumido, hein, o Jonas. Reapareceu. Saiu lá de dentro das catacumbas, né? E reapareceu aqui com frases sempre muito inteligentes. E é verdade. Quando ele falou essa frase, o CH... ele realmente riu aos litros, né, o CH? Ele é muito inteligente, tem umas tiradas maravilhosas e realmente essa coisa do pilar de igreja, eu fui dando risada de Campinas a Jundiaí. Foi muito engraçado, mas um grande abraço para ele. Faz falta. Não suma, Douglas, não suma. Jonas de Jesus, não Douglas, né? Errou o nome do cara, mas valeu a intenção. Jonas de Jesus. 18h53. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão. Kreger, CH. Valmir aqui do Taquaral, Ponte Pretano. Uma pergunta. Que vocês são especialistas, que pode decifrar isso. Por que um jogador de Ponte Preta ao Guarani, que quando está à venda é estipulado o valor mercado interno, um exemplo, 40 milhões de reais, e mercado externo, um exemplo, 50 milhões de dólares. E aí, de repente, um jogador desse aí é vendido aí por 3 milhões de reais, caso do Leonaldi, caso aí do Felipinho aí. Esse valor irrisório aí que não resolve a vida nem de Ponte Preta e Guarani. Por que essa conta não bate? Algum de vocês aí pode explicar para nós aí, por favor? Um abraço, boa noite aí, um bom programa. Abraço, muito obrigado. Olha, é o seguinte, a multa rescisória é para que o clube fique protegido. Porque pode ser que um jogador desse vai explodir por aí, e aí, né, o clube tem que ter assegurada a sua participação no negócio, né? Ele o jogador foi gerado no útero da base daquele clube. Então a multa normalmente é uma multa bastante alta. Isso não significa que o jogador será vendido pela multa. Se ele explodir e aí aparecer um clube estrangeiro e tal para contratá-lo, pode ser até que aconteça, né? O Emerson Royal foi vendido por 53 milhões. 53 milhões. Estava na Ponte, a Ponte vendeu por $1,5 milhão de dólares. Na época, cerca de 6 milhões aproximadamente de reais. Foi para o Atlético Mineiro e de lá foi vendido para a Europa por 53 milhões. Então a multa realmente é, no caso, né, para que o clube fique protegido. Se o jogador explodir, já tem lá uma proteção. Mas não significa que vai ser vendido pela multa. Às vezes até sim. É o caso do Abner. Aliás, esqueci do Abner, né? Quando estava falando da base aqui da Ponte, o Abner, a multa rescisória era de 10 milhões de reais. O Atlético Paranaense veio, pagou a multa e levou o jogador. Multa considerada baixa, 10 milhões de reais. Aí a Ponte, né, os próximos jogadores, a Ponte já meteu 40 milhões de reais para o mercado nacional e 40 milhões de euros para o mercado internacional. Então é para proteger o clube que gerou o jogador, tá bom? 18h57. Diz aqui o ouvinte, Darcy Colombini. A informação que tenho de pessoa com acesso à diretoria do Guarani é que quem administra a base
é o senhor Graziano. E não há bom relacionamento dele com a diretoria do Guarani. E então não disponibiliza jogadores da base para o profissional. Darcy Colombini. O Darcy, eu não tenho essa informação, nunca ninguém falou a respeito de que o Graziano é proprietário da base do Guarani. A base do Guarani é do Guarani. Pela informação que eu tenho. Não tenho nenhuma informação que o Graziano seja proprietário da base do Guarani. Agora, veja, não bate. Mesmo que o Graziano fosse proprietário da base do Guarani, ele é um empresário. Ele não está no mercado por diletantismo. Ele está no mercado para ganhar dinheiro. É isso que fez dele o maior produtor de ouro da América Latina. Um grande empresário do ramo de relógios. É um cara que ele é expert em fazer negócios, né? Não chegou onde chegou como empresário ao acaso. É um cara realmente que tem uma visão muito diferenciada de negócios. Então eu volto a repetir. Para um empresário ter bom ou não ter bom relacionamento com a diretoria, para ele, se ele fosse o proprietário da base, que não é o caso, seria interessante ele colocar o jogador dele no time de cima, porque o time de cima é vitrine. E o time aparecendo lá vai valer muito mais. E ele vai ganhar muito mais. Então não bate, pelo menos para mim, né? Pode ser que outras pessoas tenham outro tipo de pensamento, mas para mim não bate uma coisa com a outra. E também tem essa questão que eu não tenho essa informação e olha que eu escrafuncho, né? Não sei se essa é a palavra certa, escrafunchar. Mas eu vou fuçando aqui e ali, juntando peças, conversando com fontes e com muitas pessoas para poder checar informações. E não tenho a segurança dessa informação de que a base do Guarani é terceirizada. 18h59, Batista. Os treinadores que vêm para o Guarani não usam a base por ordem da diretoria, porque contratou jogador de empresários, Edson Lencioni, Chácara da Barra. É outra teoria, né? É outra teoria. Só usando como exemplo, né? No caso da Ponte. A Ponte também contratou e também usou a base. Eu só não gosto muito de fazer comparação com o rival. Nem a Ponte com o Guarani, nem o Guarani com a Ponte, mas é o exemplo mais próximo de nós neste momento. Então não é porque contrata que não coloca a base. Então por que subiram os meninos? Acho que 5 ou 6, se não me falha a memória. Quando terminou a Copa São Paulo, a Copinha, 5 ou 6 meninos foram integrados ao departamento de profissional. Se não tem interesse em colocar para jogar, por que os jogadores foram integrados ao elenco de profissionais do Guarani? Então não entra muito, né? Não está batendo muito esse negócio, não. Eu volto a repetir, eu acho que é uma falta de filosofia de trabalho. E colocar isso claramente para o treinador quando ele chega. Olha, aqui nós trabalhamos desse jeito. Acho até que deveria fazer, antes de contratar o treinador, uma entrevista. Igual a empresa. Empresa não faz entrevista antes de contratar o cara? Ah, vai contratar um diretor aí, um presidente ou coisa que o valha. Ah, faz a entrevista antes. Tem um especialista, tem o departamento lá, tem o RH, tem o psicólogo que conversa com o cara. Então tem que começar a fazer um negócio desse tipo, entrevistar antes o treinador para ver se bate o perfil com o compliance, né? Com as regras, com o sistema do clube. Se é que o clube tem um sistema. E agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu, e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento no motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos
homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 19:02, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Mês do consumidor, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Teleanorte. Aproveite as ofertas incríveis da Souvenir. Tinta Rende Cobre Muito, branco 20 litros, R$ 369,90. Tinta Premium Limpeza Total, branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 8 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Mês do consumidor é na Teleanorte. Vem! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino na terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América. Em jogo realizado nesta quarta-feira no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, vitória do Fogão por 2-1. O Botafogo atuou com Gatito Fernandes, Darmian Soares, depois Mateu Ponte, Barbosa, Lucas Rauter e Hugo, depois Marçal, Gregory, depois Danilo Barbosa, Tietê, depois Marlon Freitas e Eduardo, depois Seja Anderson, Júnior Santos, Tiquinho Soares, depois Cauê
e Jefferson Savarino, a equipe do técnico Fábio Matias. O Bragantino de Cleiton no gol, Natan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba, Jadson Silva, Eric Ramírez, depois Gustavo Neves e Lincoln, depois Thalisson, Elinho, depois La Quintana, Eduardo Sacha, depois Bruninho e Thiago Borbas, depois Vitinho, a equipe do português Pedro Caixinha. Os gols do jogo: Júnior Santos, o Berimbau, aos 43 minutos do primeiro tempo, abriu o placar e ampliou aos 27 da segunda etapa. Porém, aos 46 minutos do primeiro tempo, Juninho Capixaba havia empatado. Portanto, o Botafogo abriu o placar, o Bragantino empatou, mas no segundo tempo, o Júnior Santos marcou o gol da vitória do Fogão. Jogo que teve arbitragem de Gustavo Terreira, do Uruguai. Vitória no Newton Santos, do Botafogo, por 2-1 diante do Red Bull Bragantino. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. No ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua. Aproveite toda terça e quarta e quinta-feira o Chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. Sim, apenas R$ 7,90 o Chopp Tulipa de 300 ml. E no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml Petra sai por R$ 9,90. Aproveite, hein? Uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. E atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. E tem promoção de pizza para viagem, só por R$ 58,90 nos sabores frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. Só R$ 58,90 cada para viagem. Confira pelo WhatsApp 19, é o código de área, e o número 97410 6068. Fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. Vamos aos temas do dia. São assuntos que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Antes, porém, vou divulgar os ganhadores. 10 pares de ingressos para o jogo Guarani e Red Bull Bragantino. Partida marcada para domingo às 4 da tarde. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Desde quando o Bragantino virou Red Bull, Guarani ainda não venceu o Red Bull Bragantino. Primeira vez que jogaram foi em 2020, Troféu do Interior. Esse jogo foi realizado em Barueri e o Red Bull Bragantino foi campeão em cima do Guarani. Placar de 1-0, Carpini era o treinador do Guarani. Depois jogou Campeonato Paulista de 21, no Brinco 1-1. Aí Campeonato Paulista de 22, lá em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino 1, Guarani 0. E no Campeonato Paulista do ano passado, o Red Bull Bragantino venceu o Guarani pelo placar de 1-0. Em 5 de novembro de 2019, Red Bull Bragantino venceu pelo placar de 3-1. Venceu, portanto, 3-1. Antes, no dia 2 de agosto de 2019, Guarani venceu pelo placar de 1-0. Venceu a equipe do Bragantino, Campeonato Brasileiro da Série B. Então, a última vez que o Guarani venceu o Red Bull Bragantino, de acordo com o site aqui do Mariolani, foi exatamente lá em 19, Campeonato Brasileiro. Aí o Guarani conseguiu uma vitória pelo placar de 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. No total, né? Aí, e 5 derrotas. Portanto, jogando em Campinas, Guarani leva ampla vantagem na história. 15 vitórias e 5 empates contra 5 derrotas.
Vamos divulgar aqui então os ganhadores. 1. Acácio Amaral Barbosa. 2. Adriano de Souza Barbosa. 3. André Ricardo de Oliveira Pascoal. 4. Celso Aparecido Cavalari. 5. Edson Cunha Martins. 6. Felipe Baziotti. 7. Francisco José da Silva. 8. Gabriel Antônio Macedo. 9. Leonardo Laviane de Moraes Martins. E 10. Rita Sibélia Rodrigues Pontes Silva. Cada ganhador leva 2 ingressos. Eu repito. 1. Acácio Amaral Barbosa. 2. Adriano de Souza Barbosa. 3. André Ricardo de Oliveira Pascoal. 4. Celso Aparecido Cavalari. 5. Edson Cunha Martins. 6. Felipe Baziotti. 7. Francisco José da Silva. 8. Gabriel Antônio Macedo. 9. Leonardo Laviane de Moraes Martins. E 10. Rita Sibélia Rodrigues Ponte Silva. Parabéns! A produção vai entrar em contato com os ganhadores e os ganhadores deverão comparecer aqui na recepção da Band amanhã, das 11 até a 1, ou então no período da tarde, das 14 até as 17 horas e 30 minutos, para retirar os 2 pares de ingressos pelo placar, retirar os 2 pares de ingressos para acompanhar o Guarani contra o Red Bull. Eu estou falando placar porque estou lendo aqui o Guilherme Sampaio, está dizendo: Batista, Guarani venceu sim o Red Bull Bragantino, placar de 1-0, Série B de 2021. Gol de Michael Douglas. 2021. Deixa eu ver aqui, 2021. 2021. Eu estou com os jogos aqui de acordo com o site do Mariolani. Dia 7 de março de 2021, Guarani 1, Red Bull Bragantino 1. Campeonato Paulista. 31 de janeiro de 2022. Red Bull Bragantino 1, Guarani 0. Campeonato Paulista. Dia 4 de 2 de 2023, Guarani 0. Red Bull Bragantino 1. Campeonato Paulista. O que está faltando aqui então? Está faltando aqui as 2021. 2021 o Red Bull Bragantino já não estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Se foi pelo Campeonato Brasileiro, não pode ter sido em 2021, né? E o Red Bull Bragantino subiu em 2019. 2019. Então, 2019 foi o ano que subiu o Red Bull Bragantino. Então, estavam em campeonatos, em divisões diferentes, hein, Guilherme? Dá uma verificada aí. Bem, vamos então aqui aos temas do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas. Tema 1. Atentado com pedras e bomba ao ônibus que levava a delegação do Fortaleza no Recife completa nesta quinta-feira 2 semanas e ainda sem nenhuma resposta das autoridades pernambucanas. No âmbito desportivo, STJD marca para terça-feira que vem o julgamento do Sport, sessão que vai apreciar se o clube reverte a pena ou se terá um gancho ampliado. O Leão da Ilha cumpriu 2 das 10 partidas de limite máximo de punição preventiva. Vamos ao tema 2. Cláusula no regulamento da CBF permite contratações após o fechamento da janela de transferências. Brecha autoriza negociações entre clubes da Série A e B, envolvendo jogadores que disputaram os estaduais, mas exige que rescisão de contrato seja em comum acordo. Tema 3.
John Textor, do Botafogo, critica a tentativa de veto contra gramado sintético e diz que o Glorioso, abre aspas, não jogará em campo de Bezerro, fecha aspas. Dono da SAF do Alvinegro, Carioca, ironiza a pauta levantada por Fluminense e FENAPAF em reunião da CBF. Vamos lá, CH, qual o tema que você escolheu aí para colocar hoje a sua opinião? Eu vou nessa bola dividida do John Textor, né, que defende o gramado sintético em detrimento à grama natural, né, chamando até a grama natural do que ele chamou aqui? De Bezerro. Em campo de Bezerro. Tá bom. Ele sempre metido em polêmica. Ele precisa levantar uma bandeira, ele tem todo o direito de achar o que ele quiser, isso é problema dele, ele está defendendo o clube dele. Só que o mais importante de tudo, ele não está atento, ou não quer ficar atento, que é da unificação da condição dos gramados no Campeonato Brasileiro da Série A e Série B. Essa é a bandeira que ele deveria levantar. Não só olhar para o próprio umbigo, ele que é um empresário de muito sucesso, tem muito dinheiro, mas ele precisa aproveitar o tamanho dele, o conhecimento, a inteligência e capacidade para levantar uma bandeira para realmente beneficiar o campeonato. Se for gramado de Bezerro ou pasto para Bezerro, que sejam todos os gramados. Se for grama sintética, que sejam todos os gramados. Agora, essa queda de braço não favorece ninguém, só empobrece ainda mais o futebol brasileiro. E você, Tigrão, qual o assunto que escolheu para colocar no programa de hoje a sua opinião, hein, Tigrão? Será que ele falou bezerro? Quer ter falado cabrita, vaca, cavalo. É por causa do pasto, né? Pasto mas é todos negócio de esses vaca, né? Todos esses ruminantes comem grama, né? Não é no pasto. Às vezes uma graminha também altinha, eles se deliciam. Aliás, sem tempero eles comem. E depois ficam ruminando. Esse cara é um fanfarrão, pô. Ele fica defendendo o interesse dele porque o gramado no Engenhão é sintético. Agora, e os outros? E os outros? Como é que será que foi o desempenho do Red Bull Bragantino ontem lá, em gramado sintético? Foi igual seria no estádio Nabia Bichedin, em Bragança? Ou o time que joga em casa, como o Palmeiras, que também joga em sintético, como o Atlético Paranaense, que também joga em gramado sintético, sempre o desempenho é melhor do que o adversário, ou quase sempre. Veja, o Palmeiras virou um jogo contra o Botafogo e foi campeão brasileiro por causa desse jogo. Perdia por 3-1, virou 4-3. E o Botafogo perdeu na grama sintética. Mas para um time que também joga em grama sintética, tá vendo? Eu acho que o princípio de justiça é outro. Ou todo mundo com grama de bezerro, ou todo mundo com grama plástica. É o que eu penso. E o tema, para finalizar, só fazendo um adendo ao comentário do CH, o STJD já puniu o esporte. Mas e os assassinos que estão sendo não processados, mas serão processados por tentativa de homicídio? Nada ainda? 15 dias? Não tem câmera de segurança, não tem ninguém que vá lá e fale mediante fazer uma denúncia anônima. Não, foi aquele ali, tem esse outro aqui, ó, mora ali, ó. Nada até agora. Vai acabar em pizza. Só o esporte vai ser punido? Ou promotoria pública, polícia civil e polícia militar, varas criminais de Pernambuco? Cadê a energia? Cadê o exemplo? Cadê a punição exemplar? Hã? Vai ficar assim mesmo? Só o clube punido? Ninguém preso? Ninguém processado? Ninguém condenado? Tentativa de homicídio. Quem sabe os senhores estejam aguardando passivamente, na próxima, ao invés de pedras e rojões, ser atirada uma granada.
É isso que está faltando? Explodir o ônibus inteiro e matar todo mundo? E o futebol brasileiro ficar conhecido no mundo como o mais vitorioso, com 5 Copas do Mundo, e o mais violento, com um ônibus de jogadores explodido? É isso que os senhores estão aguardando? Ou vão atender aqui ao apelo da sociedade brasileira, especialmente do mundo do futebol, e tirar a bunda da cadeira e correr atrás, para valer, esses criminosos, que todos sabem onde estão? Ficamos aqui no aguardo de providências e da aplicação rigorosa do Código Penal brasileiro. Alô, você de Campinas e região. Chegou o mês do consumidor da Telha Norte para você economizar na sua obra ou reforma. Corra aproveitar as ofertas incríveis da Suvinil. Veja só, tinta Rende cobre muito branco 20 litros, R$ 369,90. Tinta Prêmio Limpeza Total, branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. E atenção, essas ofertas da Suvinil valem até dia 8 de março. É até amanhã. Então vá aproveitar muitas ofertas da Suvinil e também toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Confira tudo lá na Telha Norte, na Avenida Guilherme Campos 500, Bloco 2, Parque das Flores, no Shopping Dom Pedro. Acompanhe no site telhanorte.com.br. Mês do consumidor é na Telha Norte. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, um clube igual a Ponte Preta, que deve de 300 a 350 milhões. A Ponte, para sobreviver, ela tem que pegar os garotos da Sub-20, botar para jogar. Se tiver clube interessado, tem mais é que vender. Não tem como segurar. Não tem como segurar. O presidente está fazendo das tripas coração aí para botar esse time para frente. Que fosse depender da federação, o time vai falir igual esses times aí do interior, com um monte de time aí que podia estar aí no Paulistão aí, estão tudo falido. É por aí que faz futebol. Não tem como ficar segurando o jogador se o clube está precisando de dinheiro para pagar salário. Sem salário, se não tiver dinheiro para pagar salário, como é que vai contratar alguém? Qual o jogador que vai querer jogar na Ponte Preta se não entrar dinheiro? Estou vendo aqui reforço no bid do Guarani Futebol Clube. Bruno Felipe de Oliveira. Bruno Felipe de Oliveira. Aqui com a camisa do Santos. Contrato em definitivo. Bruno Felipe de Oliveira. Contrato em definitivo. E contrato por empréstimo. Ayrton Moisés. Ayrton Moisés Santos Souza. Contrato por empréstimo. 2 jogadores, portanto, que saíram hoje no bid. Janela encerra hoje, né? Dia 7 de março. Depois tem uma outra janela só para jogadores que disputaram estaduais. Aí de 1º até dia 19 de abril, e dia 19 de abril, portanto, tem o encerramento da primeira janela e depois a outra só em agosto. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas respondendo na lata. Esses temas que foram preparados pela produção para o programa de hoje. Júnior Santos chegou ao 7º gol e se tornou o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores. Qual o conceito do atacante em Tigrão? Ótimo, bom, regular ou ruim? Bom. E para você, CH? Regular. Com 54 gols marcados, o equatoriano Alberto Spencer
é o maior artilheiro da história da Libertadores. Qual o jogador brasileiro com mais gols na competição continental, hein, CH? Gabigol, 31 gols. E para você, Tigrão? Gabigol, 31 gols. Já eu dou o resultado, ou a resposta certa. Com o gol marcado nesta quarta-feira, que deu a classificação ao Real Madrid sobre o RB Leipzig, o craque brasileiro se tornou o jogador com mais participações em gols das últimas 3 edições da competição europeia. Vindo na mesma leva de Haaland e Mbappé, você acha que o Vini Júnior, Tigrão, consegue conquistar o troféu de melhor jogador do mundo em algum momento da carreira dele? Acho que sim. E para você, CH, qual é a sua resposta? Tem chance, acho que sim. Só rapidamente aqui, né? Ayrton é jogador do Atlético Goianiense. Aquela transação do Derek, estamos em cima do laço, mas só uma opinião sobre o Ayrton, que agora já saiu o nome dele no bid. Vem por um empréstimo e, portanto, isso significa que o negócio com o Atlético, com o Derek, realmente foi efetivado. E aí, CH? Que coisa, né? Nem acabou o campeonato e... Mas outro dia, outra hora eu comento. Eu acho que é um jogador interessante. E para você, Tigrão, a sua opinião também? É um atacante de 24 anos. Vi boas partidas dele, sim. Mas fica meio que aí, então, caracterizado que o Derek realmente não vai para o jogo decisivo e de vida ou morte no domingo, que é profundamente lamentável. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Abraço, CH, um abraço e até amanhã, CH. Acertamos o Gabigol? Ah, é verdade. Muito obrigado por lembrar, né? Tava esquecendo aqui. Vanderlei. de dar a resposta correta. Gabigol, 31 gols, parabéns. Tigrão e CH acertaram e o Luizão é o segundo maior artilheiro da história da Libertadores, 29 gols. 31 gols, parabéns, CH, um abraço e até amanhã. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. E esse Bruno Felipe de Oliveira, jogador de 26 anos, contratado pela equipe do Guarani, joga com o nome de Bruno Oliveira. Ele que vem de fora do país, estava na Coreia do Sul. Antes estava no Santos em 2022, 23 jogos e deu uma assistência. O time coreano, 31 jogos, marcou 6 gols. Ele que é meia ofensivo. E vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes. Vasco e Água Santa em toda a rede. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada